A minha saudação a todos os patrocinadores que Deus tem me dado por esse mundo afora, que estão comigo, ajudando-me a fazer essa obra linda que está acontecendo em muitas nações do mundo. E olha, tem coisas que eu gostaria de mostrar a você, mas por questão de segurança eu não posso. Mas pode confiar que o trabalho está sendo muito, muito importante em nome do Senhor Jesus. Então, é a minha saudação para você e o convite continue comigo. Eu vou falar hoje sobre uns assuntos importantes, sobre como devemos proceder no Evangelho. Tem muita gente que ainda não aprendeu e veio de alguma religião ou não tinha religião, que tanto faz como fez, e a pessoa às vezes começa a fazer coisas que não é o que a Bíblia diz e quer agora vencer por si. Não. No Evangelho, do início ao final, tem que ser tudo na direção do Senhor. Nós aceitamos Ele como nosso Senhor, o nosso Salvador, e devemos ficar firmes nessa palavra, inabaláveis, porque aí Deus vai nos abençoar. Por exemplo, nunca podemos esquecer que Jesus é a fonte da nossa autoridade, do nosso poder. Está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4, que eu vou ficar em alguns versículos ali, parece que são 9 versículos, se não me engano, que vai nos ajudar bastante. O apóstolo Paulo diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Tudo que você precisa para vencer as hostes do mal, que vem para poder lhe derrotar, para fazer você tropeçar, você vai conseguir através de Cristo, nosso Salvador. Põe isso na sua cabeça. Não é pela sua força física, psíquica, mental, não é pelo desejo, não, é por Cristo, pelas palavras que Ele falou, por aquilo que Ele disse. Ali está o mesmo poder que criou os céus e a terra no início, não tinha nada. Haja luz e houve luz, haja isso e houve, e as coisas foram abrindo e Deus então abençoou. Então é por Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Não é de outro modo, é simplesmente, unicamente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei o que você tem, o que você precisa, mas eu sei que por Cristo você vai ter essa confiança. E Deus há de honrá-la em nome de Jesus. Agora, mas missionário, de onde vem essa capacidade? Como é que eu me aproprio dela? O apóstolo fala no versículo número 5, de 2 aos Coríntios 3. Eu estou em 2 aos Coríntios, comecei no versículo 4 e esse é o 5. Falando assim: não que sejamos capazes por nós de pensar coisa alguma como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ah, missionário, alguém pode estar dizendo, ter dito muitas vezes, como é que eu vou fazer a obra de Deus? Eu não consigo imaginar, graças a Deus. Que se você conseguisse imaginar, você poderia fazer tudo errado. A nossa capacidade vem de Deus, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, entendendo, nós começamos a orar. Aquilo ali é um ponto que vai se abrir. Quem não ora sobre o que Deus tem falado, não chega a parte alguma. Aí o que é que acontece? O demônio põe 1001 confusões. E a pessoa toma 1001 decisões. E tropeça. Não consegue vencer em parte alguma. Então está escrito bem claro aqui, não que sejamos capazes. Nós não somos. Por nós de pensar coisa alguma. Você entendeu? Nada podemos pensar em relação ao de Deus. Não, eu vou melhorar. Eu sei o que eu vou pregar. Eu estava pensando aqui, eu tenho que falar isso. Não. A fé vem pelo ouvir, não pelo pensar. E ouvir pela palavra de Deus. Deus nos revela, nós entendemos. Por isso eu digo, vá ao culto, chegue antes da hora. Chegue em espírito de oração. Nada de chegar, como é que vai e tal, e vendeu aquele cavalo, vendeu aquele carro. Ih, rapaz, eu quero ver aqui. Não. Hoje eu estou tirando para adorar a Deus. Outro dia a gente conversa coisas amáveis. Você tem alguma palavra de Deus? É bonito. Uma vez a chefe do call center, que hoje é a esposa do pastor Vitor, lá do Recife, ela chegou para mim, foi lá no meu escritório, preciso falar com o senhor, chegou missionário. Só tem uma palavra de Deus? Eu falei, tem. Ah, meditando Deus disse, obrigado. Valeu. É que ela precisava.
Então, se ela chega, se eu estou meio chateada hoje, rapaz, acontece mesmo, teria perdido o tempo chegar ali. Ela foi exatamente porque aquela palavra eu dei e ela agradeceu. Então, diz aqui, ó, não que sejamos capazes, por nós, de pensar coisa alguma, não somos. Mas como é que é a coisa ali? Como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. O seu problema é muito grande. É difícil, missionário. Eu não estou aguentando. Não diga tal coisa. Fique firme. Deus é capaz de fazer de você uma verdadeira bênção. Nós vamos ver agora o testemunho da Fabiana Aparecida. Ela é de Curitiba. Vamos ver o que aconteceu com ela. O que Deus fez na vida dela. E Deus vai fazer na sua vida. Você que ouviu o chamado de Deus para ser patrocinador, você é uma pessoa especial para Deus. Ele quer mais de você. E se você tiver, Ele vai dar mais. A quem tem mais, se lhe dará. Mas se você não tiver, nem o que Ele deu para você, que se jogou fora, você vai ter mais. Vai lhe ser tirado. Então vamos ver agora o testemunho da Fabiana, em nome do Senhor. Fabiana e Adriano sonham em ser pais. Em 2007, ela fica gestante, mas acaba perdendo. O primeiro filho, ela acabou tendo um aborto espontâneo, né? E logo depois do aborto, eu senti o desejo de ser mãe. Pela televisão, Fabiana pede uma filha. O missionário fazendo oração, ele falou assim, agora eu vou orar para quem quer ser mãe e não consegue. Aí ele falou, e você que está aí sentado? Ele falou, você não quer ser mãe? Ele falou, fica de pé. E na hora eu senti que era para mim. Fiquei de pé, determinei a bênção. Aí comecei a patrocinar o nome dela. Até na igreja perguntavam para mim, mas quem que é a Alice? Eu falei, é minha filha. Ah, você já tem filha? Eu falei, não, eu ainda não tenho, mas eu vou ter. 3, 4 meses antes, ela começou a patrocinar o nome dela já. E a turma perguntava, mas por que você está patrocinando, sendo que você nem grávida não está? Ela falou, mas eu senti de Deus para patrocinar. Me batizei em junho na igreja. Aí assim, eu não estava esperando, sabe, aquela coisa, eu quero. Aí eu descansei no Senhor. Em julho de 2008, ela descobre que está esperando a tão sonhada filha. Eu saí de lá do ultrassom, nossa, me sentindo vitoriosa. Eu falei, ninguém acreditou, mas eu tive fé, eu acreditei. Na igreja todo mundo ficou contente, todo mundo ficou feliz. Até o 6º mês, tranquila a gravidez. Eu peguei, me senti um pouco mal, fui na maternidade. Aí o médico falou o que estava acontecendo, que a minha bolsa estava saindo, mas ele não sabia o que fazer. Eu peguei, fui embora para casa. É melhor se passar na sua médica, que é o mais certo, né? Aí ela passou na médica dela. Quando ela examinou, ela viu que de fato a minha bolsa estava saindo para fora. E ela falou que 6 centímetros de dilatação para um neném de 914 gramas. Ela falou, tinha alguém com a mão. Ela falou, alguém estava segurando. Ela viu a Bíblia, que eu levei comigo a Bíblia, deixei em cima do balcão. Ela falou, olha, eu tô vendo que você acredita muito em Deus. Ela falou, pede para Deus te ajudar. Ela falou, porque eu tô indo até onde a medicina vai. Que no caso, se ela nascesse, eles iriam me entregar a ela e esperar ela entrar em óbito. Que não teria o que fazer. Fabiana faz um procedimento chamado de circlagem, que é para fechar o colo do útero e a bolsa lá dentro. O ato é conhecido também como incompetência colo-uterina. Fiz a oração de fé, determinei o livramento. Assim, acabei a oração, as enfermeiras entraram para me pegar. Desci para o centro cirúrgico, foi 15 minutos. 15 minutos foi tranquilo. Aí o médico falou assim, brincou ainda depois, e falou, a gente pode depois tirar ela daqui quando ela for para a faculdade. Fiquei internada 4 dias, depois fui embora. Depois eu tive que fazer 2 meses de repouso. E a médica já me falou, ela falou assim, quando ela nascer, ela falou, você não assusta com ela. Foi porque ela vai ser bem pequenininha. Falei, Deus não, foi Deus, quando ele faz a obra completa. Foi rápido o parto dela, não teve nenhuma complicação. Foi uma benção. E superou a expectativa da médica ainda. Quando ela nasceu com 2,935 kg e com 48 centímetros e meio. Se não fosse a mão de Deus ali, não teria... Hoje ela não estaria aí correndo, brincando. Hoje ela está com 4 anos, agora no próximo mês de março ela faz 5 anos. E uma saúde perfeita. Hoje ela está uma bênção. Adora ir na igreja, adora ficar na escolinha com as tias, adora os louvor que tem na igreja, adora a Daniele Risuti, que ela mandou eu falar. Depois os obreiros viram eu levando ela para apresentar. Essa daí é a Alice. Eu falei, é a Alice do patrocínio. Eu só tenho que agradecer a Deus.
E depois Deus me abençoou com outro pequenininho, que para Deus nada é impossível. Então vamos continuar agora aqui na nossa programação, no nosso trabalho. E eu estou falando hoje como devemos proceder no Evangelho. E já vimos que nós temos que crer que a nossa fonte é Cristo e que a nossa capacidade vem de Deus. Agora eu queria falar sobre o nosso ministério, já que ele a nossa força, a nossa fonte de força é o Senhor Jesus. E a nossa capacidade vem de Deus, que é o mesmo ser. Agora vem assim, e o nosso ministério? O Paulo escreveu no versículo 6, estou na 2ª aos Coríntios, capítulo 3, agora versículo 6. O qual, aquele que nos dá a capacidade, nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento. Preste atenção. Toda pessoa que aceitou Jesus, toda, não importa quem ela seja, o Senhor Deus a fez capaz de ser ministro do Novo Testamento. Aí eu pergunto, você será ou não? Não sei, não, você que sabe. Meu irmão, quando eu vejo uma palavra como esta, eu digo, então Deus, eu vou ser. Porque o Senhor me fez capaz. Eu não posso negar o Senhor. Eu não posso chamá-lo de mentiroso. E tem quem chama missionário. Ora, quem diz eu não tenho condições, está chamando. Porque se ele me chamou, ele me capacitou. Ele me revestiu de poder. Missionário, amigo, quando eu entrei na televisão, em 78, não tinha pregador do Evangelho completo na televisão no Brasil. O Evangelho era 2,3% da população. A maioria do pessoal só queria saber de feitiçaria, bruxaria. E eu senti que alguém tinha que falar a verdade. O Rio de Janeiro parecia um terreiro de feitiçaria. Toda esquina, todo dia, se colocavam cerveja, champanhe, joias, bife, farofa, oferendas aos espíritos. Tinha um canal de televisão que tinha um programador que dava abacaxi para os outros, falava que era um velho maluco, que tinha lá pom, 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 pom. E esse cidadão, ele chegou a levar um feiticeiro que dizia que era o grande da lira, o seu 7. E vai fazer coisa lá. E os cantores, não mexe comigo não, hein, que eu sou macumbeiro, eu ponho o seu nome lá no meu terreiro. A outra fazia uma entonação a um demônio, a outra a um demônio dizendo que era demônio feminino. Negócio bravo. E nós começamos. Vocês não têm condição, vou lhe falar uma verdade. A igreja que nós temos no Catumbi, no Rio de Janeiro, o pastor que era dono, tinha criado a igreja, que era o criador daquela igreja, depois ele passou lá para nós. Ele me procurou um dia. Foi ele que orou, eu fui curado das vistas. Oração dele. E chegou assim, irmão Soares, eu vim te pedir em nome de Jesus para você parar. Parar o quê? Para parar o que você está fazendo. Eu não estou entendendo. Eles vão te matar. Você está falando do Evangelho de tal maneira, eles estão tudo reunidos. Eu falei, mas eles matam defunto? Irmão Soares, não brinca comigo, o negócio é sério. Eu falei, não, o senhor que está brincando comigo, mais sério é o meu Deus. Meu irmão, a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez capazes de sermos ministros de um Novo Testamento. Então isso está lorota, fiada. Como é que eu vou agora, como pregador, dizer que tem casos que é impossível de acontecer? Tem casos que não acontecerá por minha causa e causa de quem não crê. Jesus foi claro, se creres verás a glória de Deus. Você é meu patrocinador. Missionário, eu estou falindo, mas por que você está falindo? Você perdeu o juízo? Deus não lhe chamou para ser uma pessoa abençoada? Onde está você? Eu pergunto, onde está você? O qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito da revelação. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Meu irmão, quando você entende uma palavra, é o testemunho da boca de Deus. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. A minha, a sua, são palavras, veículos de comunicação. Mas de Jesus, não. É mais do que isso. É o Espírito de Deus na forma de verbo. Para você pegar, crer
e ele fazer uma revolução na sua vida. Ah, como o evangelho está parado, porque os empresários não estão crescendo. Nós estamos fazendo, mas não estão fazendo o que tínhamos de fazer, porque eles seriam os financiadores. Gente que ia chegar missionário, a minha empresa deu de lucro esse ano 10 milhões, está aqui o dízimo de 1 milhão. 100 milhões, está aqui o dízimo de 10 milhões. E o que vocês iriam fazer? Meu irmão, ia fazer Bíblia, iam colocar programa pelo mundo afora. Missionário vendia uma empresa por 1 bilhão, está aqui o dízimo de 100 milhões de dízimo. Glória a Deus, já sabemos o que vamos fazer. Porque antes de ele trazer, Deus teria falado conosco. Mas nós somos capazes, mas muita gente não acredita. E o evangelho está parado, amordaçado. Porque a gente está contando. É o espírito do pão turismo. Não pode ter isso com a gente. Conta gota. Não pode. Se fizer isso aqui, quantas vezes a gente tem inspiração grande, mas cadê quem recebeu a inspiração para produzir o recurso? Nós somos ministros. O dizimista é um ministro comigo. O ofertante, o patrocinador é um ministro. Você é um ministro comigo. E Deus está chamando a gente. Quando é que você se levantar? Versículo agora, número 7. Qual é a glória do nosso ministério? Paulo fala, e se o ministério da morte, lei de Moisés, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória que era transitória. Veja que negócio sério. Era o ministério da morte. Não se conseguia ser salvo por ele. Só obedecendo tudo. O máximo, a pessoa conseguiria esperar quando Jesus viesse. E ele veio em glória, mas de tal maneira que o rosto de Moisés, ninguém podia olhar, que a glória brilhava. Aí no versículo 8 ele diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha, tem que tirar a maldade do coração. O julgamento premeditado. Você tem que se limpar diante de Deus. Tirar tudo que não presta, senão Deus não lhe usa. Tem cristão que não faz diferença nenhuma do pior incrédulo. Para ele todo mundo é errado, ele vê erro em todo lado. Para ele todo mundo está fazendo alguma coisa errada. Para com isso, consagre-se. E você vai ver os grandes milagres na sua vida. Você que é um empresário, é um profissional liberal. Nunca diga, Deus, eu não tenho condição. Deus, eu vou ter condição. Nem que seja a última obra que eu vou fazer na minha vida. E vai e faz. Deus vai lhe dar mais. É assim que começa. Quando eu comecei não tinha jeito. Para missionário, eles vão matá-lo. Vai matar um defunto. Meu irmão, nós mudamos a história do Brasil. Hoje o Brasil, em 2016, podemos falar que está de 30% a 35% de pessoas salvas. Isso que já passaram pela porta. E a multidão que está chegando à porta, não paremos não. Alguns param, alguns negam a palavra, caem. E até às vezes, para poder limpar a roseira, que já estavam caídos há muito tempo. Assim que o jardineiro faz. Está ruim, vai lá e poda. Deus está podando. E está dando força. Pega essa força de Deus. Se o ministério da morte veio em glória, ninguém podia olhar os olhos de Moisés, quanto mais agora o ministério do Espírito. Meu irmão, a glória é maior. E tem que ser. Vamos ver um testemunho agora. É da Maria Helena, da cidade de Curitiba. Isso, ela tem um... Bom, eu não vou contar a história não. Veja em nome de Jesus e já volto em seguida. Em 2002, Dona Maria é vítima de um acidente. Eu estava andando na rua e assim, sem mais sem menos, eu caí. Caí e trinquei o tornozelo, né? Aí me levaram para o pronto-socorro. Eles não queriam engessar, porque achou que por causa da minha idade não ia adiantar. Disse que estava muito osso, estava muito mole, não sei o quê. Aí chamaram os acadêmicos falaram assim, engessa assim mesmo, de qualquer jeito. Eles pegaram e engessaram, só que o meu pé ficou torto, sabe?
Aí quando tirou o gesso eu não podia andar. Aí eu fiquei na cadeira de roda e entre cadeira de roda e muleta fiquei mais de 2 anos. Ela não andava de jeito nenhum, né? Então eu que conduzia ela na cadeira de roda quando ela precisava sair assim na rua. E às vezes quando eu tinha dor, aí meu marido e meu filho que levava eu fazer perícia no médico, no banco, levava na cadeira de roda. Na rua, onde cansei de andar na rua aí, cadeira de roda. Aí, quando estava mais firme um pouco, andava de muleta, sabe? Ela ficava mais deitada. E mais aí dentro de casa, assim, de dia era na cadeira de roda, né? O médico falou, a senhora não vai andar, não adianta que a senhora não anda, porque operar a senhora não pode operar, fazer cirurgia não adianta, por causa que o osso da senhora está muito danificado. Depois do acidente, ela também tem a coluna danificada, prejudicando ainda mais os movimentos ao andar. Aí a chapa, para qualquer um que quiser ver essa chapa que eu tenho aí, o espaço enorme que tem da coluna, sabe? São espaços grandes, né? E do joelho, o joelho está um lado para um outro, lado para o outro. Dona Maria quer voltar a caminhar. É o grande sonho dela. Em 2005, faz um voto a Deus. Eu estava ouvindo no programa na igreja da Graça de Deus, né? Aí eu disse, se Deus abençoar que eu volto a andar novamente, eu vou ser uma patrocinadora. Aí eu peguei e fui na igreja, né? E eu já fiz a oração antes de sair de casa. E a hora que eu cheguei aqui, minha oração era só uma, só para pedir para Deus que me abençoasse, que eu sarasse. Porque se eu sarasse, eu ia patrocinar o resto da minha vida. O pastor falou, tem alguém aí que chegou, tem uma pessoa hoje que recebeu uma bênção. Essa pessoa recebeu a bênção, fica de pé. E era eu, né? Aí eu fiquei de pé. Se nem de pé eu não ficava, porque não tinha condição. Aí eu fiquei em pé e as muletas do lado da cadeira, né? Aí ele falou, é a senhora? Eu falei, o que a senhora tinha? Eu falei, eu não andava, só de muleta. Ele falou, e agora a senhora anda? Eu falei, ando. Ele falou, então pega as muletas, põe nas costas e vem até aqui na frente. Eu peguei a muleta, pus nas costas e fui na frente. Cada vez de eu falar, eu tenho vontade de chorar, não andar para quase acreditar, sabe? Porque é verdade, uma coisa tão linda que aconteceu comigo, sabe? Graças a Deus, desde aquele dia eu não andei mais de cadeira de roda, nem de muleta, e nem tampouco fui no médico. Hoje Jesus me curou mesmo, de verdade. Agora, graças a Deus, ela melhorou, né? Tá andando bem. Graças a Deus, ando normalmente. Olhe só, Dona Maria até corre. Sou patrocinadora, já faz desde essa época, patrocinadora e dizimista da Igreja da Graça de Deus. Eu agradeço muito a Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, que fez essa grande obra com ela. Pois é isso aí. Deus continua abençoando. E estamos falando hoje como devemos proceder no Evangelho. Eu acho que muita gente já falou com Deus, eu vou mudar, Pai. Agora vamos para o versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Você entendeu? O ministério da nova aliança, a pregação do evangelho, que ninguém pregava antes de Jesus vir, Jesus que veio anunciando as boas novas. Antigamente, se você não fizer, você vai para o inferno, você vai morrer. Jesus veio pessoal. Deus não está contra ninguém. Deus está oferecendo salvação. Eu vim pagar o preço, ele não tem que pagar preço. Não tem custo a bênção. E as pessoas começaram a acreditar em Jesus. E Jesus foi dando exemplo, curando os enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, fazendo paralítico andar, mudo e surdo falar e ouvir, cego enxergar, e por aí afora vai. E continuava fazendo e faz hoje. A cada dia que vamos em qualquer lugar, a gente vê tanto testemunho que nós ficamos assim maravilhados. Claro que o demônio vai tentar levantar, falar besteira aqui, fala, meu irmãozinho, já te diz aquele ditado, eu não gosto de não, que ele é muito forte. Os cães ladram, mas a caravana passa. Tem que passar, faça a vontade de Deus. Não olha para o cachorro que está latindo, não. Continua fazendo a vontade do Senhor e você vai ser muito abençoado. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, e foi. Ora, o Elias descia fogo do céu e consumia os inimigos.
O Josué parou o sistema solar. O Eliseu profetizou que da noite para o dia os sírios haviam circundado Samaria e está todo mundo morrendo de fome. Não tinha comida mais. Estavam vendendo esterco de pão para comer, ver se pode. Negócio sério, não dá nem para pensar nisso. Aí o rei passa, a mulher, uma mulher gritou, rei, me socorre. Socorreu o quê? E do lado dele estava um capitão, um homem forte, homem de autoridade. Ficou só olhando. Nós dois somos erradas, moramos juntas. E cada uma tem um filho. E não tinha nada de comer, nós tratamos. E ela agora não quer dar o filho, matamos o filho. Meu filho ontem, comemos. Agora chegou a hora de dar o filho dela, não quer dar. O rei ficou indignado, o capitão disse, eu já sei, é esse Eliseu, o filho de Safate. Deus pode fazer comigo o que quiser se amanhã o pescoço dele estiver sobre o corpo dele. Ele vai pagar com preço. E foi. Mandou lá o recado para levar o Eliseu. Ele pode fechar a porta, jogar o mensageiro longe. E ele gritou, diga para o rei que amanhã a essa hora vai ter abundância de trigo, cevada, vai ter coisas que vocês nunca viram. O capitão ri, nem que Deus abrisse a janela do céu, você vai ver, mas não vai participar. Coisa séria. 4 leprosos ao pôr do sol disseram, rapaz, nós não podemos ir a Samaria pedir comida, porque os leprosos eram expulsos, as cidades eram fechadas com portas. Porque nós não tem nada lá. Mas nós vamos morrer de fome? Não. Vamos ao arraial dos sírios. Se eles nos receberem, nós vamos viver. Se matarem, vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E os 4 leprosos foram. Com fé. Dirigido por Deus. Cada passada que eles davam na terra, Deus amplificava por milhares. Lá no arraial do Sírio, parecia que tinha alto-falante. Vão correndo. Nossa, o rei de Israel alugou exércitos e vão vir contra nós, vão acabar conosco agora, vão fugir. E fugiram. Quando eles chegaram, o que houve aí? E foram ver, só não tinha sírios. Deixaram tudo que eles levaram para a guerra, que eles levavam muita coisa. E tempo não tinha automóvel, tinha que levar muito trigo, muito arroz, muito cevada, roupas para trocar, estava tudo lá. E aquilo que eles tinham na mão deixaram cair pelo meio do caminho. E eles começaram a colher os mais ricos para poder... Não, nós não estamos fazendo bem. Mas por quê? Hoje é dia de boas novas. E foram, ninguém acreditava, vem, eu estou falando lá em Samaria, pode vir. O rei, quando viu que o negócio era verdade, mandou abrir as portas, o capitão quis segurar o povo, foi atropelado e morreu. Não participou, ouviu, mas não participou. Meu irmão, esse é o ministério glorioso, que nós entramos numa aventura comercial para dar sucesso, para obter resultado violento. Aí diz o versículo 10, porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Aquilo que era lindo não pôde ser completamente glorificado, porque Deus tinha uma excelente glória para hoje. Você está perdendo muito. Tem muita coisa de Deus para você. Não perca, creia, Deus vai lhe dar a vitória. Agora nós vamos ver o testemunho de outra pessoa, que é a Antônia Vieira, ela é de Diadema, São Paulo. E vamos ver o que aconteceu com ela, em nome do Senhor. Foi bem sofrida. Eu fiquei muito tempo, uns 14 anos no espiritismo. Não era espírita porque queria, não. Eu via as coisas não é porque eu queria. Acontecia normal. O barraco era de tábua, não passava muita necessidade. O barraco era de madeira, bem baixinho. Nós colocássemos a mão, 3 cafos na telha. Se chovesse, caía dentro, molhava nós. Nós vivíamos praticamente em cima de um túnel de rato. Nós vivíamos junto com os ratos baratos. A gente não tinha nem nada para
comer nem nada. Em 1991, Antônia liga a televisão. Eu vi aquele homem falando, em 91, falando de uma pessoa possessa de demônio que estava arrancando os bancos do cinema. E eu parei de frente à televisão e vi aquele homem falando sobre isso, que ele fez uma oração e fez uma parede espiritual, e aquela pessoa ia, batia a cabeça e voltava para trás como se tivesse uma força que não deixava a pessoa chegar até ele. Era um missionário. Só que eu fiquei com aquela palavra no meu coração da libertação daquele homem. Eu pensei, se houve libertação para ele, um dia Deus vai me libertar. Só que passou o tempo, o horário que ele passava na Gazeta não batia, era o meu horário de trabalhar. Quando foi em 98, eu voltei a vê-la novamente na televisão, só que ele falava sobre o maná. Quando eu vi, eu olhei e falei, eu já vi esse homem falando em 91 da libertação, essa palavra ficou no meu coração. Aí comecei a assistir o culto durante o dia na Gazeta. E eu vi uma senhora com o pé inchado e começou a pular de alegria. Tanto chorava ela na sede, que eu não sabia onde era essa igreja, como chorava eu em casa, que eu tinha pedido naquela hora para Deus me curar de úlcera ou câncer no meu estômago. E quando eu senti um alívio no meu coração, eu comecei a chorar e falei, eu estou curada, estou curada. Só que daí o médico pediu o exame, fez o exame e deu úlcera cicatrizada. A cura da úlcera surpreende Antônia, que se firma com Cristo e é liberta da opressão que sofria. Ela se torna patrocinadora do Show da Fé. Me associei em 2000, daí foi que Deus foi me abençoando. Eu senti vontade de ajudar, não era para prosperar, era para ajudar a ganhar alma para o reino de Deus. Essa era a minha vontade. Sem esperar, Antônia recebe uma herança de família. Em 2001 eu comprei 2 terrenos, Deus me abençoou com os 2 terrenos, depois do patrocínio. Nós estamos com um sítio, hoje é uma casa e no sítio tem 3 casas e Deus nos abençoou, construímos essa. A casa em que mora é linda, tem cômodos, garagem e a geladeira lotada de mantimentos. Hoje a nossa vida é uma benção hoje. Hoje é só agradecer a Deus, porque saúde a gente tem, né? E tudo Deus foi dando devagarzinho e a gente foi conseguindo. Além da bênção espiritual e financeira, Antônia também é abençoada na vida sentimental. Ela e o companheiro decidem oficializar a união. Eu vivi 12 anos junta. Aí quando foi em 2006 nós casamos. Aí nós fomos no cartório, marcamos a data e casamos. No domingo nós fomos para a igreja e consagramos a aliança. Não fosse Deus, a gente não tinha chegado, nós chegamos. Sou muito feliz mesmo por estar no caminho de Deus. Eu e minha família servimos ao Senhor. Agora vamos falar mais um pouquinho aqui. Eu quero falar com você agora sobre o versículo 11 e também o 12 de 2 Coríntios 3:4. Como devemos proceder no Evangelho? Permanecer em glória. O que é isso, missionário? Paulo escreveu, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória do que permanece. Ninguém brincou com os israelitas no Velho Testamento. Por quê? Porque aquele povo era de Deus. Ele ia, enfrentava, derrotava e trazia vitória para todos. Meu irmão, ninguém vai enfrentar você. Diz aqui, porque se o que era transitório foi para a glória, Davi nunca perdeu uma batalha. Ezequias orou, Senaqueribe viu 185 mil soldados, ele morrer da noite para o dia. É muita coisa. Deus fez maravilhas com juízes através deles. Então diz aqui que muito mais é em glória o que permanece, o Evangelho. Se você não tem usufruído do Evangelho, comece a orar, Deus, eu estou no caminho errado, eu quero o verdadeiro Evangelho. Eu estou na religião evangélica, eu quero a tua palavra, porque tem muita coisa para você. Muita coisa que Deus vai lhe dar vitória. E vai dar quando? Na hora que você quiser. E por que não querer agora? E para terminar, Paulo fala que você tem que ter ousadia no falar. Pega esses conselhos bíblicos.
Eles vieram do coração do Espírito Santo. Foram dados não por acaso, mas para fazer de nós verdadeiras bênçãos. Tendo, pois, tal esperança. Você tem? Usamos de muita ousadia no falar. Nós temos que fazer igual Jesus. Senhor, chegaram. Se manda. Herodes, vem aí contra o Senhor. Ah, é? Diga para aquela raposa que hoje, amanhã, eu expulso demônios, curo os enfermos. Terceiro dia eu vou parar. Hoje era o dia que ele estava aqui. Amanhã é o nosso dia. Ele faz através de nós. É hoje nosso. Hoje era o dia dele, que ele falou. E o amanhã? E depois? Depois, já quando ele voltar, não vai ter mais nada. Hoje Deus quer usar a gente. Meu irmão, Deus quer lhe usar. Seja fiel até a morte. E Ele vai lhe dar a coroa da vida. Tenha ousadia no falar. Não fale tremendo. Não fale avaliando as consequências. E se você está derrotado? Deus tem um propósito na sua vida. Quer lhe promover. Vai fazer de você uma bênção grande. Então, por que não acreditar no Senhor agora? Eu já vou fazer a oração. Eu quero que você venha orar comigo, porque Deus vai estender a mão. Olha, leia depois o que eu dei para você aqui hoje, 2 Coríntios 3, começando no 4 até o 12. Você vai ver, é por isso que temos tal confiança em Deus. Não perca essa palavra. Depois você vai ver, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Cada versículo é mais do que uma mensagem. Terceira, o nosso ministério, o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aí nós temos a glória do ministério. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? É o versículo 7 e 8. Há muito maior glória. Aí nós vimos o 9º e o 10º. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória que Deus reservou para nós. É direito nosso hoje. E para terminar, nós vimos porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Deus falou com você hoje. A partir de agora, a bênção está com você. Deixa eu orar agora. Vamos falar com Deus. Curva a cabeça e feche os olhos. Pai, nós precisamos de um sacudimento. Nós temos sido carnais, pensado na carne, na matéria que é destruída, que é desfeita. Deus, nós não podemos andar assim. Nós temos, ó Deus, que andar segundo a Tua palavra. Meu Deus, eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar. Venha envolver essa pessoa. Meu irmãozinho, agora Deus está lhe envolvendo. A bênção é sua. Você pode crer que chegou o momento da sua vitória. Como ministro da palavra de Deus, agora eu lhe digo, levante-se, determine a sua bênção, repreenda o mal e depois da oração, creia e saia andando, como se Deus já tivesse operado, porque Ele está operando. É agora ou nunca. O momento é este. Deus está lhe chamando. Eu quebro todo o poder do inferno sobre você e digo, sai em nome de Jesus. E você diz, obrigado, Jesus. E amém. Olha para mim agora. Deus te abençoou. Fica firme, inabalável, acreditando no que Deus fez para você. Eu quero que você pense o seguinte, além de patrocinador, eu quero que você seja assinante da nossa TV. Mas missionário, não pense duas vezes. Você está perdendo muito. Nós temos 10 canais ou mais, não sei quantos, já aumentou. E vai aumentar, porque cada dia estão programando mais, só de evangélicos. Canais da Palavra de Deus.
eu acho que é 11 ou 12 já. E Deus vai fazer mais. Ou 13, ou 14, sei lá. Não tem limites. Acredite em nome de Jesus. Ao total são mais de 60 canais. Entre em contato conosco agora. Você pode entrar em contato pelo site nossatv.tv.br ou você pode entrar também pelo telefone do Rio, que é o 3265-5000, 3265-5000, 0 prestadora 21, ou de São Paulo, que é o 0 prestadora 11, 3181-7027. Patrocinador, receba o meu abraço. Deus ama você, eu também amo. Ore pelo missionário que eu vou orar por você sempre. Deus abençoe, em nome de Jesus. No.